Esse ramo ascendente e o ramo posterior do suco do símbolo, eles delimitam uma área grande. Essa área se projeta posteriormente até esse suco chamado suco parieto-occipital. Esse suco parieto-occipital, juntamente com o ramo ascendente do suco do símbolo, forma uma área conhecida como pré-cúneus. E o suco parieto-occipital, ele se bifurca em V, formando um outro grande suco chamado de suco calcarino. Entre o suco calcarino e o suco parieto-occipital, nós temos uma área cuneiforme, conhecida como cúneus. Já no lobo occipital, em torno do suco calcarino, nos lábios do suco calcarino, nas bordas do suco calcarino, nós temos a área visual primária, também denominada de área calcarina, que ela tem uma correspondência direta com as fibras que saem da retina, que podem ser inclusive mapeadas em termos de chegadas de neurônios nessa região. Bom, após o estudo da face medial, a gente vai estudar a face inferior. Normalmente o encéfalo, com todos os componentes, esse estudo da face inferior, ele fica prejudicado pela posição do cerebelo e do tronco, né, que elas estão cobrindo parcialmente a visão. Então, o estudo da face inferior é necessário que você faça um corte, que você retire o monobloco com o tronco e com o cerebelo e expõe então a parte da face inferior. Eu estava comentando que o suco do corpo caloso ele se continua inferiormente e ele passa a chamar inferiormente de suco do hipocampo, uma continuação inferior do suco do corpo caloso. O giro do símbolo ele continua inferiormente, formando um pequeno istmo, chamado istmo do giro do símbolo, que vai até esse primeiro giro inferior, que é o giro para-hipocampal. A nossa referência para o estudo da face inferior pode ser a partir da linha média, da continuação com a face medial, ou a partir da continuação com a face superolateral. Se a gente estudar a continuação com a face superolateral, nós vamos observar que o giro temporal inferior continua com a face inferior. Anteriormente eu tinha relatado a continuidade do giro frontal superior. Aqui acontece a mesma coisa, o giro temporal inferior se projeta para a face inferior. O limite medial dele é esse suco que muitas vezes está descontínuo, chamado de suco colateral. O suco colateral ele limita medialmente o giro temporal inferior. Um outro suco paralelo ao suco colateral é esse suco aqui, que é o suco occipito temporal. Ele vai delimitar com o suco colateral esse pequeno giro, chamado de giro occipito temporal lateral. Ele vai desde o lobo temporal até o lobo occipital, daí o seu nome, occipito temporal. Esse suco occipito temporal, ele é paralelo ao suco do hipocampo e a continuação do suco parieto-occipital. Então ele delimita uma área com o suco do hipocampo, com o suco parieto-occipital, quer dizer, um giro, que é um giro desdobrado em duas posições. A porção mais posterior dele é chamada de giro occipito temporal medial, lembra que esse aqui é o lateral, occipito temporal lateral, essa parte é o occipito temporal medial. E na parte mais anterior, ele se limita com a continuação do giro do símbolo, um giro chamado de giro para-hipocampal. Abaixo desse giro nós temos a estrutura do hipocampo, por isso para-hipocampal, ao lado do hipocampo. O marco limite entre o occipito temporal medial e o para-hipocampal é exatamente o istmo do giro do símbolo que eu tinha acabado de falar aquela hora. A parte posterior ao istmo é o occipito temporal medial, a parte anterior é para-hipocampal. Essa diferença ela é tanto anatômica quanto funcional. O para-hipocampal está ligado ao sistema límbico, ao circuito de papéis, e o occipito temporal medial está ligado às estruturas visuais do lobo occipital. Um dado interessante, aumentando o foco nesse ponto, a gente pode observar que existe um pequeno suco chamado de suco renal. Esse suco aqui, que ele delimita uma área conhecida como área entorrinal, quer dizer, em torno do suco renal, que é uma área também ligada ao sistema límbico. E a porção mais anterior do giro para-hipocampal, ela forma um gancho em direção posterior, esse pequeno pontinho aqui, que é conhecido como uncus ou unha. É uma pequena unha do lobo temporal e está relacionada em parte ao sistema límbico e em parte a algumas funções olfatórias que envolvem o circuito emocional.